Saudações a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de retórica. Hoje a ideia é enfocarmos os tipos de auditório em que o orador precisa pensar quando estiver produzindo o seu discurso. A gente viu em que medida a tríade que configura o processo discursivo, que corresponde à figura do orador, a figura do receptor, e aí, no caso, o ouvinte, de um modo geral, e a figura do próprio discurso, todas elas são trabalhadas pelo Aristóteles em vista de poder oferecer ao orador escritor, né? E aqui vale novamente dizer que toda vez que estivermos falando sobre o orador, diz respeito, inclusive, à questão do escritor também, como é que esse orador-escritor ele precisa se preparar para se adequar a cada um desses aspectos do acontecimento discursivo, do fenômeno discursivo. Tá legal? A ideia dessa apresentação, portanto, é a gente ver agora, na aula passada a gente viu o que cabe ao orador enquanto produto da sua própria imagem, né? O modo como o orador pode trabalhar o discurso a fim de ganhar a credibilidade do ouvinte em termos da imagem que ele vai apresentar a esse ouvinte, a esse auditório. Agora a gente vai ver quais são as determinantes do auditório, porque é imprescindível que aquele que está a discursar, aquele que vai produzir um determinado discurso, que ele tenha clareza acerca de quais são os seus ouvintes, né? Quais são aqueles que vão, aqueles a quem ele vai se dirigir, para poder, de fato, ele conseguir conscientemente alcançar os elementos próprios, né, da produção da persuasão, daquilo que vai gerar o assentimento, de fato, naqueles que estiverem ou ouvindo ou lendo. Tá legal? Então, a ideia hoje é a gente pensar mesmo sobre essa caracterização que o Aristóteles faz em termos de auditório, e vale destacar aqui que essa é uma classificação que é própria do ambiente institucional grego, mas que, de certa forma, nós ainda possuímos. A gente vai ver que determinados tipos de discurso, eles hoje, né, em vista de certos auditórios, eles se modificaram um pouco, embora eles possam conservar a mesma divisão, digamos assim, tá? Então, é importante que a gente pense sobre essa forma de caracterizar que o Aristóteles nos apresenta, porque ela pode ser interessante para a gente pensar os usos e as aplicações do discurso ainda hoje, tá legal? Com relação a esses usos e aplicações atuais, vale aqui uma indicação do que o Chaim Perelman, né, que eu venho indicando como uma das fontes do nosso curso, ele apresenta a ideia de um auditório universal. Tá? O que significaria isso? Basicamente é o auditório em relação ao qual o filósofo se portaria em vista, sobretudo, de obter um assentimento mais universal, e é universal no sentido de ser humanamente alcançável. E aí, claro, dentro desse aspecto, você não teria uma preocupação necessária do filósofo com relação ao tipo de argumento ou tipo de estruturação do discurso adequada a cada auditório em particular. A ideia do Perelman é que nesses auditórios específicos você acaba limitando a aplicação do discurso, a audição do discurso para um determinado tipo de ouvinte. E o auditório universal seria uma forma de construir um discurso capaz de alcançar um maior número de pessoas, portanto, algo mais desejável em termos de filosofia.
tá? Como o nosso interesse aqui não é necessariamente produzir um discurso de filosofia, mas oferecer ao público em geral a técnica de produção e de leitura dos discursos em face daquilo que eles pretendem enquanto produzir em nós um assentimento, e tal, no papel do orador e do escritor, o de produzir esse assentimento nos seus ouvintes leitores. Então, não cabe a gente necessariamente dar privilégio aqui à questão do auditório universal. A ideia vai ser exatamente pensarmos, né? E é isso que eu gostaria, desde o início, já indicando para vocês como é que é importante e necessário que a gente tome consciência cada vez maior desse fenômeno discursivo e do que esse fenômeno discursivo envolve, e tomar consciência de que tipos diferentes de ouvintes exigem diferentes discursos, me parece uma ideia assim fundamental para a aplicação das técnicas retóricas, tá legal? Então, a nossa ideia aqui vai ser, de fato, especificar os auditórios, especificar os tipos de ouvinte, para que a gente possa ter um pouco mais de clareza com relação ao tipo de audiência em relação à qual nós nos relacionamos, nós estamos projetando as nossas expectativas, e de que modo o discurso ele acaba tendo que se adaptar a esse ouvinte, a essa audiência. Legal, essa talvez seja a grande contribuição daquilo que os antigos nos legaram, sobretudo o Aristóteles nesse seu manual de retórica. Certo? Então, com relação aos tipos de auditório, a gente já viu que eles são também divididos de maneira triádica, né? Vimos até que essa divisão triádica estrutural corresponde a uma certa estruturação não apenas dos ambientes institucionais em relação aos quais o discurso retórico era utilizado, era necessário, mas também em vista da condição humana temporal, né? E vimos em que medida um discurso ele se adapta mais ao tempo passado, ao que aconteceu, outro discurso se adapta mais àquilo que vai acontecer, àquilo que precisa de ser tomado enquanto decisão, e outro discurso, por fim, se apresenta mais em termos presentes, aquilo que, de fato, é exigido no momento em que o discurso está sendo apresentado, aquilo que é exigido em relação ao seu ouvinte, para que ele possa alcançar nesse assentimento um ganho presente, né? Um ganho no momento exato em que o discurso está sendo proferido. É claro que essa divisão ela é estrutural, porque, bem ou mal, todos os discursos pretendem promover uma ação, e essa ação vai ser futura, né? Embora o acontecimento do discurso seja no presente, e ainda que todos os discursos possam trazer determinados elementos que são passados. Então, essa divisão não é necessariamente fixa no sentido de configurar a totalidade do discurso, mas é uma ideia que o Aristóteles nos indica de como é que o orador, escritor, no momento em que ele está elaborando a sua retórica, o seu discurso, ele procure se adaptar a essa expectativa que é própria do tipo de auditório, né, do tipo de ouvinte, muito mais até do que aquilo que ele vai realmente trazer para compor o seu discurso. Tá? Na verdade, o que ele vai trazer para compor o seu discurso deriva exatamente do tipo de expectativa que se tem em face desse ouvinte, desse auditório. Tá legal? Então, vamos ver quais são os tipos de auditório e ver quais são as características básicas de cada um deles.
Temos aí o primeiro discurso, que é, de fato, aquele em que a retórica nasce. Nós vimos isso lá na aula sobre o Tísias e o Córax, né? Como é que é no contexto dos tribunais que a técnica retórica ela surge como uma necessidade, e ela surge, né, já tínhamos dito isso também, pela necessidade institucional de você ter que se defender ou ter que executar o papel de acusador. Portanto, essa dinâmica, né, que se estabelece no âmbito do judiciário entre a acusação e defesa era realizada pelos próprios, né, que foram vítimas de um determinado fato ou ato acontecido. Então, se você precisava acusar alguém de algum crime, era você mesmo que ia lá, não era um advogado, né? A figura do advogado ela vai nascer depois, sobretudo no período aí romano, mas isso na época grega ainda não existia. Então, como as pessoas tinham essa necessidade de elas mesmas se defenderem ou acusarem, era imprescindível que elas aprendessem a técnica retórica para realizar bem aquilo que elas estavam pretendendo. O que é interessante para a gente pensar com relação aos ouvintes, com relação aos auditórios, é qual é o tipo de expectativa que o orador e escritor precisa ter com relação a esse ouvinte e qual é a finalidade que ele vai alcançar com o seu discurso. Tá legal? Então, em relação à expectativa, a gente viu aqui que no âmbito da acusação e defesa, a expectativa que nós temos em face desses ouvintes é a de que eles são juízes e que estão a julgar um determinado fato. Tá legal? Uma determinada violação da lei. Então, vejam que, frente a um certo tipo de audiência, que é uma audiência que está esperando do seu discurso elementos para que ela possa julgar um determinado acontecido, torna-se fundamental que esse discurso se adeque ao tipo de expectativa do ouvinte, ou seja, oferecer a esse ouvinte elementos para que ele possa julgar da melhor maneira possível. E aí, claro, se você está no âmbito da acusação, oferecer elementos para acusar o réu. Se você está no âmbito da defesa, elementos para poder defender o réu. Tá legal? Então, isso é fundamental no momento em que se está construindo um discurso. O orador pensar que, em vista da expectativa que ele tem com relação ao ouvinte, e aí, nesse caso, de um ouvinte que está a julgar um determinado fato, que ele, por meio do discurso, possa oferecer os melhores meios para que esse juiz julgue adequadamente aquele ato, aquele ocorrido. E aí esse adequadamente vai estar de acordo com aquilo, com aquela posição que o orador e escritor está assumindo. Se ele está assumindo a posição de acusação, então mais adequado será julgar o ato como sendo condenatório, né? Se ele está defendendo, como sendo o juízo da inocência. Tá legal? Nesse aspecto, a finalidade do discurso do orador, e aí veja, a finalidade é a intenção, tá legal? Não é necessariamente todos os elementos que vão ser utilizados pelo orador, pelo escritor, mas é a finalidade com que ele vai discursar. Qual é o objetivo que ele tem em vista da persuasão que ele quer produzir junto aos seus juízes? Ele quer obter a finalidade do justo ou do injusto, né? Mostrar, de fato, que um determinado ato ou foi justo ou foi injusto, né? Se você está aí no ambiente de tribunal, em que alguém está sendo acusado de algo, mostrar, de fato, se você é um acusador, que aquele ato foi injusto. E se você está defendendo, mostrar que o ato foi justo e não injusto. Injusto, aí, o Aristóteles nos traz uma definição que pode não ser necessariamente uma definição utilizada hoje no âmbito dos tribunais, no âmbito da advocacia, mas que pode aí nos dar uma orientação do que o Aristóteles está querendo nos dizer. Ele diz: o injusto é o ato que causa um dano voluntariamente em violação a uma lei. Tá? Então, veja que a configuração
de um ato injusto, ou seja, de um ato passível de um juízo, né, condenatório dentro do ambiente judiciário, é aquele ato que teve a intencionalidade, portanto, o aspecto voluntário, de causar um dano, e aí você coloca esse ato sempre em vista de um terceiro, e em face de uma violação da lei. Então, você tem aí a caracterização desse ato como um indivíduo que teve a intencionalidade de cometer um ato e causou um dano a um terceiro, e esse dano causado a um terceiro viola uma regra comunitária, né? Uma regra social que é a lei. Tá legal? Então, essa é a estruturação básica daquilo que o Aristóteles está apresentando como algo injusto, e que me parece, de fato, ainda legítimo para a gente pensar a possibilidade de atos injustos ainda hoje no nosso contexto. Tá legal? Mas se o Aristóteles está falando que os atos injustos são cometidos em vista daquilo que o orador tem, daquilo que o réu teve em termos de intencionalidade, será imprescindível, tanto para a acusação quanto para a defesa, elaborarem argumentos, provas, testemunhas que mostrem quais são os aspectos envolvidos e que configuram as condicionantes daquela ação. Tá legal? No âmbito judiciário, basicamente, o que está aí em jogo é uma ação que causa dano e que viola a lei. O que os oradores, tanto no âmbito da acusação quanto da defesa, precisam mostrar é que ela, de fato, foi injusta porque ela foi feita voluntariamente. Tá? E aí, no caso da defesa, né, mostrar que isso talvez não tenha sido voluntariamente, ou não tenha sido a intenção do réu fazer aquilo que ele fez. Tá legal? Então, a intencionalidade da ação ganha um aspecto importantíssimo para o tipo de discurso dirigido a um ouvinte que precisa julgar um determinado aspecto de uma ação. Tá legal? Uma ação que viola a lei em última análise. É claro que esse é um tipo de discurso que pode ser pensado no sentido mais amplo do judiciário, mas ele pode ser pensado no sentido mais específico, né? Quando você tem que mediar um conflito entre duas pessoas, e nesse momento as pessoas vão apresentar as suas versões do fato, né? As suas versões do acontecido, e aí você precisa mediar isso, né? Às vezes, no dia a dia, a gente precisa tomar essas atitudes de avaliação, né? Então, de fato, esse é um tipo de situação em que um discurso como esse, em que a intencionalidade da ação ganha papel importantíssimo, é, de fato, uma situação que corresponde a vários tipos de discurso que nós podemos encontrar em outras instâncias que não necessariamente no judiciário, tá legal? Então, por isso que essas estruturações que o Aristóteles faz é interessante, porque ela nos convida a pensar o que teria de específico, né, em um dado tipo de ouvinte e, portanto, no tipo de discurso que vai ser feito em vista desse ouvinte, tá legal? Isso me parece ser bastante importante para a gente pensar o papel do orador e do discurso que ele vai oferecer aí para esse ouvinte, tá legal? Então, em termos de condicionante, o que vale é pensar na voluntariedade da ação, né? E a voluntariedade da ação é, de fato, a vontade livre em direção ao melhor, tá? Essa daqui é uma tese básica da ética, que toda a ação livre, escolhida, né, por um ser humano, ela sempre teve em vista aquilo que aquele indivíduo que agiu pensa ser o melhor no momento da ação. Então, esse é o tipo de caracterização que a gente pode fazer acerca de uma vontade livre, humana, e dentro dessas condicionantes da ação, essa intencionalidade da ação livre, ela vai estar envolvida aí no aspecto da iniciativa livre, né, que é o terceiro dos tipos de condicionante da ação.
Tá? Então, você tem aí a caracterização que o Aristóteles faz dos motivos da ação, como dizendo respeito ou à maldade ou à intemperança, né? Ou a maldade, no caso, um ato voluntário, né? Uma injustiça voluntária, e a intemperança como a possibilidade de um ato involuntário, né? Intemperança aqui tem uma parcela de responsabilidade do indivíduo, mas essa parcela é amenizada em termos de iniciativa, tá? Como ele vai colocar aqui embaixo. Isso porque a iniciativa ela pode ser não livre, né? E aí, quando você não tem necessariamente a liberdade para tomar a iniciativa de alguma decisão, vai dizer o Aristóteles, é porque você foi condicionado pelo acaso, pela coação, né? Você foi coagido, você foi levado, forçado a fazer uma determinada coisa, ou por natureza, né? Por alguma disposição natural. Tá legal? Hoje que a gente chamaria talvez de instintos ou de inconsciente, tá? Isso daí talvez entrasse no âmbito da natureza, mas também entra no âmbito do desejo irracional, tá? Mas entra no âmbito do desejo racional de outra forma, porque, veja, aqui embaixo nós temos a caracterização das iniciativas livres, né? E o que são as iniciativas livres? São aquelas que ou nós escolhemos no momento da ação, ou nós vínhamos escolhendo durante várias ações que culminaram no hábito de fazer uma determinada coisa. Então, veja que dentro do âmbito da iniciativa livre está aqui o hábito, que é um conjunto de ações que vão, de certa forma, condicionando, né, o modo de agir de uma determinada pessoa para que ele cometa uma determinada ação. Então, pode ser que aquela ação que vai ser a injusta, porque viola a lei, ela seja condicionada por todo um hábito de vida, por todo um hábito de ação que vai, aos poucos, culminar naquele ato que viola a lei. Tá legal? Do mesmo modo, a iniciativa livre abriga o âmbito do desejo, aquilo que é desejado no momento em que se faz a ação. E esse desejo pode ser racional ou irracional. O desejo racional está aqui, no âmbito da vontade livre em direção ao melhor. Se é um desejo racional, é porque eu estou ponderando aquilo que é o melhor a ser feito. No âmbito do irracional, eu já não pondero mais acerca do que é o melhor. Eu sou levado simplesmente pelos desejos. Então, veja que tem uma parcela de culpa aí, porque eu não relaciono a razão, que é a característica própria do ser humano, com o desejo que eu tenho em relação a uma coisa a ser feita. Então, nesse aspecto, ele se torna irracional exatamente porque não entra aí a colaboração da razão. Tá legal? Embora eu tenha que ter tido, né, essa relação com a razão para poder escolher de fato e saber avaliar o que é o melhor, tá legal? Então, dentro dessa caracterização, que já envolve aí bastante de um conteúdo ético e de uma reflexão sobre a ética, que nós não vamos entrar aqui necessariamente, né, mas que também resgata alguns aspectos daquilo que a gente já tinha feito em relação à caracterização do orador, né, em termos do seu ethos. É importante que a gente perceba como é que aqui, no âmbito do discurso judiciário, está em questão a ação que está sendo o motivador do discurso, o motivador do juízo que um determinado tipo de ouvinte vai precisar fazer e, portanto, é preciso que o orador escritor leve em consideração esse aspecto ético da ação, né? Não só o aspecto político de violação da lei, mas o aspecto ético também, né? Quais são as condicionantes daquela ação, e isso, claro, tanto em vista da acusação quanto em vista da defesa. Tá legal, gente? O segundo âmbito de discurso, né? O segundo âmbito de audiência, e, portanto, o tipo de discurso que se adequa a essa audiência, é o deliberativo. O discurso deliberativo, deliberar,
é uma palavra que corresponde ao que nós queremos dizer com reflexão, tá? Com o processo de refletir acerca de uma determinada decisão a ser tomada. Tá legal? Essa é a ideia da deliberação no âmbito da teoria aristotélica, no âmbito da teoria ética, de um modo geral, e aqui no que diz respeito ao tipo de ouvinte, que vai ser o público dedicado, ou pelo menos levado a uma consideração acerca de decidir ou não sobre algo. Tá? Esse é, de fato, um ambiente bem mais amplo, se nós formos entendê-lo em termos modernos, em termos atuais, porque o público do discurso deliberativo era as assembleias, né? Era aquele que estava reunido na ágora grega, né? Em que você tinha ali a necessidade de discutir os problemas da cidade, os problemas da sociedade, do governo, e o povo tinha a voz, tinha a possibilidade de decisão. Mas essa decisão vinha a partir daquilo que era colocado por determinados oradores. E, em vista dessa decisão, os oradores se posicionavam ou a favor ou contra, né? Ou para aconselhar ou para desaconselhar uma determinada decisão. Tá legal? Então, esse âmbito da ágora, esse âmbito da assembleia, a gente pode estendê-lo para diversos espaços atuais na nossa sociedade, tá? E uma delas, né, eu estendi, por exemplo, o âmbito do deliberativo para um exemplo que eu dei na aula passada sobre a questão de uma empresa, né, de um conselho, de uma reunião de funcionários que deliberam acerca de uma determinada atitude que eles precisam tomar. Isso já é um exemplo, né, de uma espécie de assembleia reduzida ao âmbito de uma empresa, mas você pode estender isso, por exemplo, para o âmbito das redes sociais hoje, né, da mídia de um modo geral e das redes sociais. Tá? O processo de discurso deliberativo, ele acontece muito, né, em profusão dentro dos ambientes da mídia e das redes sociais. Os discursos que nós encontramos nesses ambientes, né, editoriais de jornal, articulistas de revista, de jornal, comentaristas de política, de economia, todos eles estão fazendo o quê? Estão produzindo discursos deliberativos em relação a ser a favor ou contra, a aconselhar ou desaconselhar uma determinada atitude, um determinado rumo de uma determinada política, um tipo de crítica ao governo por ter feito uma determinada coisa, enfim, você pode expandir isso para âmbitos mais diversos. E, por essa razão, eu coloquei aí como sendo o tipo de ouvinte do aspecto deliberativo, o público em geral. Tá? Você pode até colocar aí esse público em termos de senso comum mesmo. Tá? Embora todos os 3 auditórios trabalhem sempre em vista do senso comum, o âmbito do público aqui está sendo considerado no âmbito mais amplo possível. Tá legal? Talvez seja o espaço público, seja o espaço mais amplo dos 3 que nós estamos considerando aqui. Tá legal? Nem todas as pessoas são juízes, né? Nem todas as pessoas vão ser espectadores, como no caso do discurso epidídico, mas, em grande parte, nós somos público, tá? E essa postura que se espera de nós enquanto público faz com que as pessoas construam seus discursos em termos deliberativos. O discurso deliberativo, por essa finalidade de nos indicar determinados caminhos a serem seguidos, decisões a serem tomadas, ele diz respeito, portanto, ao tempo futuro, mas é como aquilo que eu estava falando, né? É um aspecto estrutural do discurso, não é necessariamente que no discurso deliberativo não vai entrar fatos passados. Tá? Claro que vai entrar. A grande questão é qual é o tipo de estrutura que condiciona a mentalidade, tanto do público quanto do orador, tá legal? E a finalidade do discurso que o orador vai produzir para se posicionar a favor ou contra é mostrar se uma determinada ação ou um determinado caminho, uma determinada política, ela é conveniente ou inconveniente.
E isso, para o grego, dizia respeito aos dois valores centrais da ética, que são o bom e o mal. Tá legal? O que é conveniente é aquilo que é bom, segundo uma determinada sociedade e talvez até segundo determinado auditório. Dentro de uma sociedade, você pode ter aí de auditórios distintos que consideram como bom coisas distintas daquilo que a sociedade considera. É claro que quanto mais abrangente a conveniência for, maior vai ser o efeito persuasivo do discurso. E é por essa razão que o Aristóteles vai dizer que é possível ao orador e escritor que ele se oriente em vista da felicidade. Por que a felicidade? Porque a felicidade é o maior dos bens. Percebe? A felicidade como sendo aquilo que é o bom acima de tudo é em vista da felicidade, e aí a felicidade não precisa vir necessariamente declarada, mas ela pode estar aí sugerida dentro do discurso. Por quê? Porque é em vista da felicidade que é possível ao orador e escritor fazer uma espécie de gradação do que é conveniente ou não. Perceba? Porque existem várias coisas boas, né? Você pode dizer que a riqueza é bom, você pode dizer que a riqueza é boa, que o prazer é bom, que a segurança é bom, que a liberdade é boa, percebe? Então, todas essas coisas sendo boas, dentro de uma determinada decisão a ser tomada, portanto, dentro de uma deliberação, ela precisa nos orientar dessa decisão. Então, veja, se eu ficar preso a várias coisas boas, qual é a que eu preciso escolher para tomar uma boa decisão? Tá legal? Lembrem lá do discurso judiciário, quando eu disse que quando você toma uma decisão livre, né, uma vontade racional, ela sempre se direciona àquilo que é o melhor. E, portanto, né, se você sempre durante o seu discurso mostra que existe uma gradação entre coisas boas e que umas coisas boas são melhores do que outras, então o seu discurso vai ter uma eficácia maior. E aí o Aristóteles sugere que a finalidade do orador seja sempre se guiar pela felicidade, porque a felicidade, como sendo o bem maior, né, aquilo que é bom acima de tudo, ela pode servir para o orador e escritor como uma espécie de termo de medida, né, para que você possa pensar tudo aquilo que estiver próximo à felicidade como sendo mais conveniente e tudo aquilo que no momento estiver afastando da felicidade como aquilo que não é conveniente, como aquilo que se torna inconveniente. Tá legal? O termo conveniente e inconveniente aí é interessante, porque ele não condena nada como sendo bom ou mal necessariamente. Perceba? A riqueza, ela pode ser boa em uma certa circunstância e má em outra circunstância. Tá legal? O que vai determinar a conveniência é exatamente o momento da decisão e, portanto, o tipo de gradação que o orador vai fazer, a fim de mostrar o seguinte, que uma coisa boa, num determinado momento, pode ser melhor do que uma outra. Percebe? E aí é por isso que a decisão do seu público precisa estar direcionada para uma coisa boa e não outra, para aquilo, portanto, que é mais conveniente no momento e no outro não. Tá legal? Pegaram isso? Isso é importante para o modo como se vai construir um discurso, tá? E percebam isso em discursos de jornal, em articulistas, em editorial de jornal. Isso é bem interessante, você ver como é que eles estão trabalhando a questão do que é conveniente e do que não é conveniente num determinado momento a ser feito. Aquilo pode não ser necessariamente mal, né? Você pode dizer que fazer um aperto nas contas ou então imprimir dinheiro pode não ser bom ou pode não ser mal necessariamente, mas ele pode ser conveniente ou inconveniente dada certas circunstâncias. Tá legal isso? Assuntos sobre os quais se delibera são em torno de 5, né? O Aristóteles faz 5, e aí eu coloquei dividindo em 4, porque os militares podem ser reunidos, né? Aquilo que
diria respeito ao âmbito militar. O Aristóteles traz aí os assuntos econômicos, as finanças de um modo geral, os assuntos de guerra e paz, aqueles que dizem respeito à rivalidade com outras nações, e a defesa nacional, que seria aí um terceiro ponto, que diz respeito à cobertura de proteção, né, de uma sociedade internamente. Por fim, o comércio, que diz respeito aí à importação e exportação, e a legislação. Esses seriam os âmbitos que geralmente giram em torno dos discursos deliberativos. Geralmente, quem promove um discurso deliberativo em vista de um público, né, em vista de um espaço público, ele está relacionando-se sempre, né, em parte, com esses assuntos aí. Tá legal? A gente poderia colocar assuntos culturais, mas o assunto cultural, ele não provoca necessariamente uma deliberação, ele provoca uma expectação. E é isso que a gente vai falar agora no próximo discurso, tá? Mas você poderia alocar, por exemplo, os assuntos militares e o comércio no âmbito da política, tá? Talvez até a legislação entrasse aí no âmbito da política, o comércio poderia aí ter efeitos econômicos também, não só políticos, enfim. Hoje em dia, essa divisão, ela poderia ter algumas mudanças, né, algumas nuances, mas vocês percebem aí que os assuntos geralmente são os mesmos em relação aos quais a gente delibera, tá? Em vista sempre daquilo que é conveniente em uma certa circunstância para uma sociedade, tá? Por fim, é isso que eu tinha dito, né? Que tipo de discurso é esse em que a gente pode tratar sobre assuntos culturais, porque a sociedade não é feita só de política, de economia e de âmbito legislativo, ela é feita também de cultura, né? E o âmbito do cultural diz respeito aí ao âmbito dos ouvintes espectadores, tá legal? Esse é o tipo de discurso que vai ser construído e que o Aristóteles chama de epidídico. O discurso epidídico é aquele em que você louva ou censura uma determinada coisa, tá? Basicamente, uma determinada pessoa. Isso é um ponto interessante, e aí, claro, você pode relacionar a pessoa ao tipo de personalidade que ela tem, ao tipo de proeza que ela fez, ao tipo de ação que ela desenvolveu, ao tipo de construção que ela produziu, tá? No âmbito da pessoa, você pode espraiar esse louvor e essa censura para outros aspectos envolvidos com a individualidade. Mas a caracterização que o Aristóteles está fazendo nesse momento é de a gente pensar que existe um certo público, que é um público de espectadores, e que estão esperando do orador e escritor a possibilidade de que esse orador e escritor apresente a eles algo que lhes possa ser admirável, desejável, ou então algo que tem sido vergonhoso. Tá legal? Então, se eu vou louvar uma coisa, eu vou apresentar algo que é admirável e desejável a todos. Aquilo que, em última análise, o grego chamava de belo. Aquilo que é o belo é aquilo que é admirável, aquilo que é desejável. Inclusive com conotações morais aí, tá legal? Percebam que o admirável e o desejável tem a ver com aquilo que é belo de ser mostrado, né? Geralmente você não mostra as ações ruins, você mostra as ações boas. O que é vergonhoso, portanto, é uma ação feia, uma ação imoral, tá? Então, alocado no âmbito da finalidade do que é admirável e do que é vergonhoso, o orador e escritor se propõe a fazer um louvor ou uma censura. Lembrem lá do discurso do Górgias, que a gente leu sobre o elogio de Helena, né? Que o Górgias estava fazendo era mostrar o quanto a pessoa, né? A postura de Helena, ela era, no fundo, admirável e não vergonhosa, como geralmente se queria dizer. É claro que o discurso do Górgias, como o próprio Isócrates vai criticar, a gente falou um pouquinho sobre isso, parece ser um discurso mais judiciário do que epidídico, né? Porque ele parece que está tentando livrar a Helena de uma certa culpa. E aí ele mostra como é que a Helena não foi culpada. Você pode fazer essa conjugação aí, por isso até que a gente não vai
trazê-lo agora, né? A gente vai utilizar o discurso do Gorgias outra vez, mas para ver alguns detalhes interessantes sobre a construção do discurso. Mas, nesse momento, vocês já lembrem como é que ele tinha apresentado a sua defesa de Helena, né? E aí, olha só, é uma defesa ao mesmo tempo que é um elogio também, tá? Esse problema fica só para vocês pensarem um pouco a respeito, mas para a gente ter em vista aqui o tipo de auditório que se pretende, né? O Gorgias não estava dentro de um tribunal defendendo a Helena, até porque a Helena já é uma figura mitológica quase, tá? Então, nesse aspecto, qual é o tipo de orador que nós estamos imaginando? É o tipo de orador espectador. É aquele que está interessado em obter de nós, em obter daquele que está falando, do orador e do escritor, um acesso ao que pode ser desejável ou evitável. E é por isso que geralmente se diz que o âmbito do discurso epidídico é o âmbito do discurso educativo. Tá legal? Isso quem vai defender muito é o Isócrates, o grande rival do Platão. Ele tinha a sua escola de retórica e ele vai mostrar como é que a retórica epidídica é, de fato, o próprio processo educativo. No intuito de, no momento em que você cria um discurso epidídico, né, mostrando aquilo que é louvável ou mostrando aquilo que é censurável, você indica para o seu ouvinte espectador aquilo que de fato ele deve ou não fazer, percebe? Porque se ele fizer aquilo que é desejável ou admirável, ele vai ser admirável também. Se ele fizer aquilo que é evitável, né, aquilo que deve ser evitado e vergonhoso, ele vai acabar sendo vergonhoso também. Tá legal? Então, no âmbito da educação, a gente poderia situar aí o âmbito do espectador. Geralmente, aquele que está sendo disposto a ser educado, né? Portanto, aí o âmbito cultural, de modo geral, é aquele que espera de nós, né, oradores, ouvintes, escritores, que nós apresentemos o que é, de fato, desejável ou evitável. Dos tipos de discurso epidídico, Aristóteles faz uma rápida caracterização diferenciando o elogio do encômio, tá? Mas como são palavras em grego, essa divisão parece importante para o âmbito grego, mas para nós, tanto o elogio quanto o encômio podem ser feitos sempre em vista do louvor, tá? A gente não vai necessariamente se apegar muito a essa terminologia, apenas mostrar em que medida, toda vez que eu crio um discurso de louvor, eu posso estar sempre me referindo a uma pessoa, seja a virtude dessa pessoa, e aí eu estaria fazendo um elogio, ou um encômio, né? E aí eu estaria me referindo à obra que essa pessoa realizou, tá? Aquilo que ela fez, um ato, uma ação, uma produção, tá legal? Independente do que a gente possa considerar aí como uma ação. Tranquilo, gente? São esses aspectos que eu queria ter trazido para vocês em termos de tipos de ouvintes, tá? A ideia dessa aula é mostrar para vocês que é importantíssimo, imprescindível que a gente tenha ideia, que a gente tenha noção de qual é o tipo de ouvinte a qual nós estamos nos referindo, porque todo o processo argumentativo de recolha de testemunhas, de provas, de argumentos, eles vão girar em torno desse tipo de finalidade em a qual a gente está se dirigindo a um certo ouvinte. Tá? Então, por isso é importantíssimo, imprescindível que a gente tenha essa ciência de que determinados auditórios exigem de nós determinados discursos. Tá legal? Então, até a próxima aula, a gente vai ver a questão da argumentação propriamente dita, certo? Até lá, então, gente.